Olá, gente. Boa noite. Como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu estou bem e estou muito feliz de estar aqui mais uma noite, mais um dia nessa live, nessa semana de lives tão especial com vocês. Boa noite. Boa noite. Então a gente vai começar mais um dia da nossa semana Treinamento para uma Mente Abundante. A gente vai falar de muita ferramenta de novo. A gente vai falar de muito autoconhecimento. Quem não estava na live de ontem, pega um papel e uma caneta. Quem já estava na live de ontem, pega o teu papel e a tua caneta que você começou a fazer as suas anotações, porque a gente vai ter mais coisa para anotar nessa live. Então, gente, eu vou começar me apresentando para quem for assistir a live depois. Boa noite e não me conhecer. Eu sou Carolina Taliberti, sou farmacêutica, sou bioquímica, sou professora de yoga e praticante para a vida toda, sou terapeuta holística ayurvédica e hoje em dia um dos meus principais focos é ser especialista em treinamento de mudança de mentalidade. Esse é um dos meus grandes focos na minha vida hoje, porque foi assim que eu mudei a minha vida e é assim que eu tô conseguindo mudar a vida de muita gente que tá passando comigo, que tá passando em clínica, que tá fazendo projeto, que tá fazendo programa como a Si que tá aqui. Boa noite. Vou pedir até depoimento da Si aqui que tá na turma, na primeira turma do Treinamento Abundante, e ela tá aqui hoje. Vou ver se a Maíra vai entrar também, vou pedir pra ela falar aqui um pouquinho. Então, faz tempo já que eu tô nessa caminhada de autoconhecimento, fazem 13 anos de autoconhecimento, de mudança de mentalidade, e eu posso dizer que a pessoa que eu comecei, né, que eu era quando eu comecei, eu sou uma pessoa completamente diferente hoje, uma nova pessoa realmente e muito melhor, que vivo muito mais em paz, que vivo muito mais feliz com o que eu tenho dentro de mim. Então eu aprendi que tudo que eu preciso está dentro e não fora, e que eu tenho que parar de buscar as coisas fora e começar a buscar dentro de mim. E todas essas mudanças que eu obtive na minha vida me fizeram ter muita vontade de passar isso para mais pessoas, de poder ajudar as pessoas realmente a encontrarem esse caminho também, porque o caminho de cada um quem vai encontrar é si mesmo. Quando a gente fala dentro da yoga, né, de mestre ou de terapeuta, o mestre, o terapeuta, ele só vai dar uma luz, um caminho, mas quem vai trilhar esse caminho é cada um de nós. Então, o principal que se precisa para conseguir ter uma vida abundante, para conseguir viver mais em paz e seguir esse caminho, é querer. Essa é a principal coisa que a gente precisa na nossa vida para mudar e para conseguir viver uma vida de muito mais abundância. Deixa eu enviar aqui para as pessoas que estavam ontem na live, vou pedir para vocês enviarem também para quem vocês acham que vai ser legal assistir, né? Pessoas que vocês acham que esse conteúdo vai ajudar. Então enviem, fazendo favor. Eu vou enviar para quem estava ontem e que às vezes passa batido, né, gente? A gente tem tanta coisa para fazer que às vezes as coisas elas passam. Então, enviei aqui para algumas pessoas. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho, né, antes da gente começar a nossa live de hoje, o que é esse treinamento abundante. O treinamento abundante é um treinamento de mudança de mentalidade que eu montei ao longo dessa minha caminhada de 14 anos em busca de autoconhecimento e de mudança de mentalidade, de hábitos de vida que não me faziam bem. Eu fui acumulando uma bagagem de conhecimento e de terapias e de formas de mudar realmente. E comecei a tratar as pessoas em clínica. E na clínica eu já tinha muito resultado, mas eu sou uma pessoa só, então eu também tinha um tempo limitado.
Depois que o Ravi nasceu, esse tempo ficou mais limitado ainda, né? Mais focado ainda em estar com ele também. E por isso que eu resolvi montar esse treinamento online, onde você consegue entrar no treinamento, ter um passo a passo para mudança de mentalidade, um passo a passo com aulas gravadas, com aulas online, onde você vai poder fazer no seu tempo, você vai conseguir fazer esse treinamento de mudança de mentalidade dentro da sua casa, aonde você estiver. E como eu digo, né, mudança de mentalidade, gente, não é para fazer 30 dias. O treinamento ali, ele tem uma rotina de 30 dias. Mas mudança de mentalidade é para a vida toda, sabe? É todo o momento a gente estar se renovando. Todo o momento a gente tem algo novo para modificar dentro da gente. Então esse treinamento é um treinamento para a vida toda. O conhecimento que vocês vão ter ali dentro, que eu coloquei ali dentro, é um conhecimento que vocês vão levar para a vida toda, né? Quem tá lá dentro sabe. Eu sempre falo assim, assiste as aulas uma vez, faz um pouco do treinamento, assiste de novo as mesmas aulas. Vocês vão perceber que o conhecimento que vocês leram na primeira vez, assistiram na primeira vez, ele vai ter expandido e você vai ter uma nova observação, você vai ter uma nova absorção daquele conteúdo, do mesmo conteúdo que você já leu, sabe? É igual quando você pega um livro, você lê uma vez. Primeiro você descasca as primeiras camadas. Quando você lê a segunda vez, são outras camadas de conhecimento que você pega. E esse conhecimento de autoconhecimento, né? Que é tudo que tem no Treinamento Abundante, que é autoconhecimento, que são ferramentas de modificação da mente, ele é exatamente isso de forma mais profunda ainda, né? Quanto mais eu expando, mais eu absorvo aquele conteúdo de outras formas. Então, dentro do Treinamento Abundante, a gente tem diversas teorias para você expandir a tua consciência, entender o que você é realmente, né? Igual a gente falou na live passada, eu já vou fazer um resuminho da live passada hoje. Dentro do treinamento você também vai ter uma rotina de 30 dias com aulas guiadas, com meditação guiada, com exercício escrito para você praticando, para você fazendo essa mudança de mentalidade. Porque lembra que eu falei para vocês, imagina que você há 30, 35, 40 anos vivendo as mesmas coisas, vivendo os mesmos hábitos e comportamentos. Não é de uma hora para outra que você muda, não é tão fácil e tão rápido assim. Às vezes você precisa de um guia, às vezes você precisa de uma âncora, algo que te segure. Então ter uma rotina facilita muito o processo. Tá? E todas as aulas, por elas serem gravadas e eu estar ali junto conversando com vocês, é como realmente se você tivesse um terapeuta com você o tempo inteiro. Então facilita muito o processo mesmo, tá? Agora voltando para falar um pouquinho para vocês sobre o que a gente vai falar hoje, tá? Na live de hoje a gente vai falar sobre autoconhecimento, sobre filosofias que eu amo na minha vida. Então a gente vai falar de yoga, de ayurveda e vamos falar dos chakras. Lógico que de forma muito resumida, né, gente? Porque eu vou falar de yoga, de ayurveda e dos chakras em uma hora. É isso aqui, né? É a pontinha da pontinha da pontinha do iceberg. Porque vocês têm noção do quanto esse conhecimento é profundo. Mas eu te garanto que só na live de hoje você já vai absorver muita coisa que vai trazer muita mudança pra você e vai te ajudar bastante já na tua caminhada também, tá? Então só retomando, né? Vamos fazer um resumo, então, da live de ontem. Na live de ontem, a gente falou sobre o que nós somos, seres holísticos, né? A gente falou sobre nós termos um corpo físico, um corpo de energia, onde estão os nossos chakras, um corpo de sentimentos, onde estão os meus sentimentos, um corpo de pensamentos, onde está a minha mente, consciente e inconsciente, o meu subconsciente, onde estão os meus hábitos e comportamentos, as minhas crenças, tudo aquilo que eu sou. E quando a gente falou de tudo isso, a gente também falou que todos esses corpos, eles são moléculas, mais unidas ou menos unidas,
mais densas ou mais afastadas uma da outra. E todas essas moléculas, elas vibram, namastê, elas vibram. E tudo isso que tá vibrando, tá emitindo uma vibração no todo, em todo o espaço, né? E essa vibração, ela se propaga, chegando nas outras pessoas, chegando nas coisas físicas também. Então, quando eu olho para isso, eu começo a entender um pouquinho o porquê eu digo para vocês que a gente cria a nossa realidade através dos nossos pensamentos. Então, tudo aquilo que eu penso, eu estou gerando uma vibração. Essa vibração que está sendo gerada, ela está gerando um sentimento. Esse sentimento está gerando uma atração de coisas na minha vida. Essa atração de coisa está gerando uma materialização de tudo que eu tenho na minha vida. Inclusive do meu corpo físico, inclusive da minha casa, e inclusive de tudo que eu vivo. E quando eu olho para isso dessa forma, eu começo a olhar para a minha vida como um espelho de tudo que está dentro de mim. De tudo que tenho na minha vida é um espelho do que está dentro da minha mente. Então, um exemplo assim, né? Vamos dar um exemplo só para vocês entenderem, falando da metafísica das doenças. Então, eu tô com uma dor, por exemplo, hoje eu estava com uma dor na lombar no meio da minha prática. Eu falei, tá bom, tô com uma dor na lombar, tudo bem, né? Vou continuar minha prática do mesmo jeito, tudo bem. Fui fazendo a prática e tal. Falei, mas deixa eu olhar para isso, né? Dor da lombar, é chakra raiz, tá relacionado a medo, a insegurança. Eu falei, é lógico, né? Lógico que eu tô aqui com vocês falando de um conteúdo que eu tenho muito conhecimento, porque eu já estudei muito. Mas é uma semana diferente, né? É uma semana que eu tô me programando para fazer com vocês, que eu escrevi ela, que eu estudei as aulas para conseguir colocar tanto conteúdo em tão pouco tempo. Então, assim, num horário que eu não tô acostumada a fazer, porque vocês sabem, quem me acompanha aqui, minhas lives normalmente são de manhã. Então, tudo isso gera um desconforto emocional em qualquer pessoa. E aonde que isso vai se refletir? No corpo físico. Então, eu olhei para aquela dorzinha, para aquele desconforto. Ah, tá, eu entendi da onde vem. Tá tudo bem. Falei, tá bom, tá bem. Vai passar. Eu vou fazer a live, vai dar tudo certo. E o desconforto vai passar. E eu sei que vai passar. É igual quando a gente começa a ficar com aquela dor de garganta que não passa, que não passa, que não passa, que não passa. Pode olhar para dentro de si. Tem alguma coisa aí que você tá precisando falar, que você tá precisando expressar, que você tá precisando colocar para fora. Ou você tá fazendo algo muito contra a tua vontade. Você tá fazendo muito pelo outro e não por você. Então, o nosso corpo, ele é o primeiro espelho que a gente olha para entender que tudo que a gente pensa, consciente ou inconscientemente, está sendo refletido no material, no mundo material, tá? Porque quando a gente olha, a gente não vai falar mais a fundo disso, porque senão é muito profundo. Mas quando eu olho para os meus outros corpos, que eles são mais sutis, vocês conseguem relacionar que existem mundos mais sutis? Que são as outras realidades, as outras frequências energéticas, que são de uma outra vibração mais sutil, que não estão no físico, tá? Aí a gente vai entrar num assunto mais profundo, que eu não vou me aprofundar aqui com vocês hoje, porque senão vai ficar complexo demais, tá? Então eu falei para vocês disso, falei de como é importante a gente controlar os nossos pensamentos, porque eles estão formando a nossa realidade. Falei para vocês que 95% do que nós somos está no nosso subconsciente, que é o que a gente não vê, que são os nossos hábitos, os nossos condicionamentos e as nossas crenças, que se tornam um piloto automático na nossa vida. E que por isso, uma das principais coisas que a gente tem que começar a fazer na nossa vida é o autoconhecimento. O primeiro passo para me modificar aquilo que eu não gosto em mim,
para mim modificar os bloqueios da minha vida, é o autoconhecimento. Boa noite. Porque eu preciso entender quais são esses bloqueios e essas crenças. Eu preciso entender qual é o sistema que está rodando no piloto automático. Porque se eu não entendo o que está rodando no piloto automático, gente, o que vai continuar acontecendo? O piloto automático continua acontecendo de forma inconsciente, entendem? A partir do momento que eu identifico que aquilo é um piloto automático, ok, não quer dizer que eu vou mudar esse piloto automático assim, ó, depois de 35 anos fazendo igual. Não, mas aquilo se torna consciente. É como se eu tivesse subido um nível de consciência. Eu percebi que aquilo agora dentro de mim acontece daquela forma, daquela maneira. Então, agora que eu percebi que aquilo é um piloto automático e que aquilo se repete sem que eu percebesse anteriormente, eu começo a conseguir modificar. Porque quando vai acontecer no piloto automático, eu tenho a chance de modificar, tá? Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem entender esse mecanismo de formação, de crença, de paradigma em circuito neural que vão formar os nossos atos e comportamentos no piloto automático que eu falei para vocês? Porque é importante vocês entenderem isso, porque isso vai fazer muita diferença em como vocês vão alterar isso na vida de vocês. Entendem? Então, né, já que a gente falou tanto disso, faz todo sentido agora eu entrar no... Que bom, Si, que entende. Que é muito importante mesmo, gente, que vocês entendam. Então, o que eu tava falando? Certo. Então, isso foi a live de ontem. E o porquê que é tão importante, né, eu falar da live de ontem e agora entrar na yoga, no Ayurveda e nos chakras. Porque yoga, Ayurveda e chakras são instrumentos de autoconhecimento e de modificação da mente, tá? São instrumentos, além de uma filosofia de vida que a gente vai falar um pouquinho aqui. Então eu vou começar falando para vocês da yoga. Foi a minha porta de entrada para tudo isso, tá? Yoga Chitra Vitra Nirodha. Yoga é a pausa das pulsões mentais. Yoga é uma filosofia de vida onde a gente busca o encontro com o nosso eu interior. Ok, Carol, o que é o eu interior? Vamos lá, você pode chamar de divino, você pode chamar de universo, você pode chamar de Deus, você pode chamar do que você quiser. Essa é a energia superior, que está em todos os lugares, em todos os espaços e também está dentro de nós. E yoga é a união com essa energia, a união com o seu divino interior, a união com o seu Deus interior. Isso é yoga. Esse é o estado de yoga. É quando eu paro de me identificar com os meus pensamentos, com as minhas crenças, com os meus paradigmas e eu entendo essa conexão com o meu divino. Lembra que na live passada eu falei para vocês? Quando a gente pensa no divino, quais são as qualidades do divino? É saúde, é felicidade, é bem-aventurança, é criação da realidade, é plenitude, né? É completude. Então, quanto mais eu me aproximo do meu divino interior, quanto mais eu me aproximo dessa energia divina, mais eu trago essas qualidades para minha vida. E aí que entra a filosofia do yoga, essa busca. É quando eu começo a olhar para dentro e não para fora. Porque o ser humano, ele está muito conectado com o mundo material. Por quê? Porque a gente tem os nossos sentidos, os olhos, os ouvidos, a pele, que nos conectam com o mundo material, que nos puxam para fora. Por isso que dentro do Yoga Sutra de Patanjali, que a gente vai falar um pouquinho hoje, um dos passos é controlar esses sentidos e voltar para dentro.
Porque para mim me conectar com o meu divino interior, com essa energia, né, do eu, do todo, eu preciso me desconectar do que eu não sou. Eu preciso me desconectar do material para me conectar com esse eu interior, tá? Então isso é yoga. Quando eu vou falar de yoga com vocês aqui hoje, eu vou falar de Ashtanga Yoga, que são os 8 passos que Patanjali, que foi um sábio antigo, compilou a yoga pela primeira vez no Sutra de Patanjali, que é um documento. Os sutras são formas curtas de escrita que tem muito significado. Então ele compilou ali como se fosse um passo a passo, um manual de como você faz para ter esse encontro com o teu eu interior. Eu vou falar disso com vocês porque yoga é uma filosofia. Yoga faz parte dos darshanas. Os darshanas são escolas filosóficas. O yoga é uma escola filosófica onde você experimenta no teu corpo, sente o que aquilo te faz e aquilo te modifica com a prática, tá? Porque existem escolas filosóficas onde a gente estuda, onde a gente vê números, que são matemáticas. Existem escolas filosóficas de diversas linhas. A linha do yoga é você experimentar em você e sentir o que aquilo te faz. Por isso que eles dizem que o yoga é 99% prática e 1% teoria. Mas esse 1% de teoria é muito importante. A gente vai falar um pouquinho dela aqui hoje. Então, quando eu vou falar do Sutra de Patanjali, do Ashtanga Yoga, Ash são 8, Anga são partes. Então, Patanjali, dentro desses sutras, ele dividiu o yoga em 8 principais partes, membros, que a gente tem que estar seguindo para esse encontro com esse eu interior, com essa parte divina, para conseguir essa conexão. Lembra para que eu quero conexão, né, gente? Porque se eu me aproximo do divino, eu me aproximo das qualidades do divino. E lembra quando a gente fala de criação da realidade? Quem é que cria tudo? Quem é que é criador? É Deus, é o divino. E se eu me aproximo das qualidades do divino, que eu me torno? Um criador. Então eu crio a minha realidade, tá? É aí que entra a nossa potência, o nosso poder, que todo ser humano tem de criar a própria realidade. Porque quando eu entendo que tudo é energia e eu sou energia, e energia ela sempre está se modificando, eu tenho o poder de me modificar o tempo inteiro e de criar tudo que eu quero na minha vida, tá? Então, os passos de Patanjali para esse encontro com o nosso eu interior, que são ferramentas. A gente começa com os princípios éticos e morais que a gente tem que estar seguindo na nossa vida. Então, eu nem vou falar em sânscrito aqui para facilitar, gente. A gente começa com a não agressividade, nem com si mesmo, nem com o próximo. Ser verdadeiro sempre, com si mesmo e com todos. Não roubar nada de ninguém, nem ideias, nem sentimentos. A contenção dos nossos desejos. Então, desejo sexual, que é a energia, mas também os desejos terrenos. Então, eu tenho que conseguir conter esses desejos. A não possessividade com nada, nem com ninguém, com nenhuma pessoa, tá? Eu queria voltar um pouquinho só no primeiro yama que eu falei pra vocês, que é a não agressividade. Quando eu penso em agressividade, normalmente eu penso em agressividade física. Mas se eu lembrar do que eu falei pra vocês ontem, de todos os corpos, vocês concordam comigo que a fala é uma forma de agressividade? Eu acredito que todo mundo vai concordar. Mas se eu falar pra vocês agora, vocês concordam comigo que eu pensar mal de alguém é uma forma de agressividade? Então eu vou dizer pra vocês que sim, eu pensar mal de alguém é uma forma de agressividade. E a maioria das brigas de relacionamento começam no pensamento. São os diálogos mentais que a gente tem com as pessoas. A gente começa uma briga muito antes dela acontecer no físico. Ela está acontecendo no mental. E quando eu chego perto daquela pessoa, a briga só se torna física. Mas ela já estava acontecendo, tá? Para vocês entenderem o quão profundo é tudo isso. O quanto é importante o horário vigiar que eu falei para vocês de ontem. E o porquê é tão importante eu controlar a minha mente, eu controlar os meus pensamentos. E aí entra o yoga.
essa filosofia maravilhosa. Filosofia assim, ó, pra vida toda. Depois disso, vai vir os niyamas, que são as condutas que a gente tem que estar seguindo. Então, é a limpeza, é a pureza do nosso ambiente, do nosso corpo físico, da nossa mente. Lembrando que tudo é um reflexo. Então, agora imagina comigo, vamos parar um pouquinho aqui. Se você tá na sua casa e teu quarto sempre tá bagunçado, a cama sempre tá bagunçada, você abre o guarda-roupa, tá uma bagunça. Eu te pergunto, como é que tá aqui dentro? Como é que você acha que tá a tua mente? O teu quarto, o teu guarda-roupa, a tua casa é um reflexo do que tá dentro de você. Então agora é um exercício. Para aí aonde você tá e olha ao seu redor. O que está ao seu redor é um reflexo do que você tem dentro de você. E um exercício para depois. Abre o teu guarda-roupa e olha como está o teu guarda-roupa. O teu guarda-roupa também é um reflexo da tua mente. Lembra que tudo que é material na nossa vida é um espelho do que está dentro da gente, tá? Então é muito importante a gente começar a observar as coisas dessa forma. Então, depois disso eu tenho Santosha, que é o contentamento, ser contente com tudo que a vida nos dá. O autoesforço, lembrando que autoesforço não é eu fazer na minha vida aquilo que é gostoso, mas assim, aquilo que eu sei que vai me fazer bem. No começo não é bom, no começo não é fácil, no começo não é gostoso, mas eu faço porque eu sei que vai me fazer bem. Por sinal, eu sempre dou o exemplo do chá de boldo. Eu não tomo chá de boldo porque é gostoso. Eu tomo porque eu sei que vai me fazer bem. Por sinal, eu acho que tem alguém aqui que tá em terapia comigo. E que eu falei pra comer gengibre. E a pessoa falou pra mim, Carol, não consigo comer gengibre. Não dá. Não tem outra coisa pra pôr no lugar? E eu falei, gente, isso é tapas. Você não vai comer porque é gostoso. Você vai comer porque vai te fazer bem. E é por um tempo. E depois vai passar. E aquilo vai te trazer um benefício. Então a prática de yoga, a prática da meditação é a mesma coisa. No começo não é gostoso, nem sempre é bom. Mas eu faço porque eu sei que eu vou colher resultados. Tá? Isso é tapas. Depois disso vem a entrega ao absoluto. Então é karma yoga. Tudo que eu faço na minha vida, eu dou o meu melhor mesmo. Porém, eu entrego essas ações. Eu entrego para Deus, eu entrego para o Criador, eu entrego para o meu eu interior, com fé de que o melhor resultado para mim, para minha vida, vai chegar, vai vir. Dessa forma, eu não fico ali esperando o resultado. Eu não fico gerando uma energia de ansiedade. Eu não fico gerando uma energia de ansiedade, tá? Eu aceito o que vier até mim. Então é muito mais fácil para mim ser contente. É muito mais fácil para mim aceitar aquilo que me vem e agradecer, tá? Então esses são os yamas e os niyamas. É isso mesmo, Má. Gengibre. Como terapia. Tapas. Esforço, tá? Eu não faço porque é gostoso, mas eu faço porque vai me fazer bem. Então, depois disso, vem os asanas, que são as posturas físicas, né? As posturas físicas, elas têm algo muito legal nelas, tá? Porque no Sutra de Patanjali, só tinham posturas sentadas. Porque o Sutras, ele é voltado para a mente e para a meditação. Porém, nesse meio do caminho do yoga, o que aconteceu? O yoga era passado muito para as altas castas. Então, um grupo que não era das altas castas começou a perceber que tudo, absolutamente tudo, que estava na mente também estava no corpo. E que, se trabalhasse o corpo, a mente ela era liberada. Então se começou a praticar o Hatha Yoga, que são as posturas físicas,
Por quê? Porque eu libero meu corpo físico. E liberando meu corpo físico, eu libero diversas crenças e condicionamentos que estão na minha mente. Diversas coisas. Quantas vezes fazendo prática, quem pratica aqui, quem é aluno meu que tá por aqui, não teve vontade de chorar, não teve um insight assim, veio aquela pensamento, falou, cara, é isso. E não soltou. E o nosso corpo, o corpo do bebezinho, no início ele é todo molinho, por que ele vai enrijecendo? Né? Porque tem pessoas que têm o corpo tão mais rígido, pessoas que têm o corpo mais solto. São as crenças, são os condicionamentos. É tudo aquilo que vai sendo guardado no corpo. E conforme a gente vai praticando, a prática vai curando, sem dúvida. Vai curando, mas não só o corpo físico. Vai liberando crenças, hábitos, comportamentos, sentimentos que estão nos outros corpos. Porque, como eu disse para você, não tem como eu separar, tá tudo unido. A palavra yoga é união, tá? Esses corpos, eles estão unidos. Então, depois disso, depois dos asanas, vem os pranayamas, que são os exercícios de respiração. A gente precisa, né, da respiração, do prana, porque o prana é o que nos mantém vivo. Sai no meio da prática pra vomitar. Acontece, porque é coisa que tá saindo, né? Tá mexendo emocional. Acontece. E os pranayamas são um dos principais exercícios que a gente tem para domínio dos sentimentos, tá? Então, quando eu domino esse prana, eu começo a dominar meu corpo dos sentimentos. Eu começo pro mais sutil. Através dos pranayamas também eu equilibro minhas energias yin e yang, tá? E também as gunas da minha mente, que a gente vai falar um pouquinho delas no Ayurveda. Se eu conseguir falar de tudo isso hoje, né? De forma resumidíssima. Depois disso vem Pratyahara, que é o domínio dos sentidos, que nem eu falei pra vocês, os sentidos eles estão pra fora. Eu preciso aprender a dominar os meus sentidos, porque senão, imagina que você tá numa carruagem cheio de cavalo selvagem, que você não guia nenhum deles. Os cavalos quiserem ir pra cá, eles vão. Os cavalos quiserem ir pra cá, eles vão. Os cavalos quiserem ir correndo, cada um pra um lado, eles vão. E você vai, sem controle nenhum. Por isso que é tão importante Pratyahara, que é eu aprender a controlar os meus sentidos. Porque controlando os meus sentidos, eu começo a controlar a minha vida. Porque se eu não tenho controle dos meus sentidos, os meus sentidos são como cavalos selvagens, me levando para todos os lados. E eu perco o controle de tudo, tá? Então, dentro da yoga, a gente vai trabalhar Pratyahara, que é esse controle dos sentidos. Oi, Vi. Esse controle dos nossos sentidos. Depois disso tem Dharana, que é o controle da concentração em uma única coisa, né? Porque normalmente a gente não tá se concentrando em uma coisa só, principalmente hoje em dia, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Vendo o celular, assistindo TV, tentando escrever alguma coisa. Isso não é concentração. Então, aprender a se concentrar em uma única coisa faz com que a nossa mente, ela se torne muito mais forte. Então, naquele momento que eu preciso retirar um pensamento, que eu não quero mais pensar naquilo que tá me fazendo mal, eu consigo me concentrar em um único ponto, em uma única coisa de foco, de concentração. E daí eu consigo tirar os pensamentos que eu não queria, tá? E depois vem Dhyana, que é a meditação. É onde eu pego esse objeto de foco e de concentração e eu vou adentrando tanto esse objeto, tanto esse objeto, tanto esse objeto, que eu me torno esse objeto de fixação. Pode ser um mantra, pode ser a respiração. E eu consigo abstrair os sentidos, eu consigo abstrair os corpos, eu consigo o entendimento de que eu não sou os meus sentimentos, de que eu não sou os meus pensamentos, eu consigo me tornar um auto-observador de mim mesmo. E depois disso, o último passo do Ashtanga Yoga é o Samadhi. O Samadhi é o quê? É esse encontro com o meu eu interior, com o meu divino, que é a minha busca, né? Que é o que eu busco na minha vida. Por quê? Pelas qualidades do divino. Porque se eu quero ser feliz, quanto mais próximo do divino eu tiver, do eu interior, de Deus, de como vocês quiserem chamar, mais feliz eu vou ser. Porque essa é uma qualidade dele, né? Se eu quero ter saúde na minha vida, quanto mais próximo do meu divino, do meu Deus, do meu eu superior eu tiver, mais saúde eu vou ter. Porque essa é uma qualidade dele.
E vocês entendem que quanto mais distante eu tiver dessa conexão, mais distante eu também vou estar dessas características, tá? Porque essas são qualidades dele, que não são dele, mas são minhas, porque estão dentro de mim também. O problema é que eu não vejo tudo isso. Eu tô sempre me identificando com outras coisas que eu não sou. Então eu me identifico com a tristeza, eu me identifico com a raiva, eu me identifico com as coisas ao meu redor, com as pessoas, e eu não consigo essa conexão. Porque quando eu me conecto, eu entendo que a felicidade, que a plenitude, que tudo que eu preciso não tá fora, tá dentro, tá? Então, isso é yoga. Esse é o estado de yoga. É assim que eu me sinto quando eu estou no estado de yoga. E o Ashtanga Yoga de Patanjali são esses passos para essa busca, tá? Então, um pouquinho sobre o yoga resumido para vocês, porque o yoga tá dentro do treinamento e para mim ele é uma ferramenta master assim da minha vida, que eu tenho certeza que eu vou estar lá bem velhinha, com 80 e poucos anos, praticando yoga, e eu falo para vocês, pôr o pé atrás da cabeça não é a principal coisa, mas libera muita coisa da mente. Porque tudo que tá no corpo tá na mente, tá? Então, o processo da prática física do yoga, ela é intensa? Mas ela vai liberar não só teu corpo. Parece que é físico, mas só parece, tá? Diversas coisas na nossa vida parecem que são algo, mas se você olha bem a fundo, elas são outras coisas muito, muito mais profundas. Tá? E o yoga é isso. Às vezes ele parece que é só físico, mas ele não é. Então agora, depois que eu falei do yoga pra vocês, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Ayurveda. O Ayurveda é uma medicina tradicional indiana, mas também uma filosofia de vida, tá? É uma filosofia de vida onde a gente também busca esse encontro com o nosso eu interior, com a nossa parte divina. O Ayurveda, ele olha pro ser humano com um outro olhar. Não que o yoga não esteja integrado ali, porque ele tá junto também. Mas ele olha através dos elementos da natureza. Então, o ar, o éter, a terra, a água e o fogo. Os 5 elementos que estão aonde? Em tudo, em todas as partes, em todas as coisas. Dentro de nós também e no divino também, né? Então, hoje eu tava escrevendo, né, a aula de hoje, e tava escrevendo sobre os elementos da natureza. E daí, o que a gente busca com a Ayurveda? A gente busca o equilíbrio. Quanto mais equilibrado esses elementos tiverem dentro de nós, mais saúde a gente tem. E quando você olhar para a energia desse divino, desse todo, como você acha que são esses elementos da natureza nessa energia divina? Elas são equilibradas. E quanto mais eu equilibro essas energias em mim, mais próximo desse divino eu tô. E é aí que vem a busca da Ayurveda por esse equilíbrio dos doshas. Porque os doshas nada mais são do que os 5 elementos da natureza, né? Em junção. De uma forma mais simples da gente olhar para equilibrar, para não ter que olhar só para os elementos. Mas é também você olhar para isso e essa busca do equilíbrio, da terra, do fogo, da água. Então, quando eu olho para o Vata, que é o ar e que o éter, o fogo, que é o Pitta, que é o fogo e a água, o Kapha, que é a terra e que é a água, eu preciso do equilíbrio desses elementos, porque o equilíbrio desses elementos vai me trazer mais perto do meu divino. Porque essas qualidades no divino, em Deus, no eu superior, são equilibradas, sabe? Escrevendo isso hoje, me veio isso. E é isso também, tá? E por isso que eu vou ter mais saúde, e por isso que eu vou ter mais plenitude, por isso que eu vou ter mais felicidade. Então, assim, o Ayurveda, eu vou falar bem resumido isso pra vocês, porque não vai dar tempo de eu falar mais, porque eu quero falar do Ayurveda, das gunas da mente. Então, quando eu olho pro Ayurveda, né, fora
isso que é o físico, que eu tenho que buscar esse equilíbrio, né? Vamos só dar um exemplo de como tá hoje, né? Hoje choveu, mas se eu olhar 2 dias atrás, tava sem chover faz uns 3 meses quase aqui em Tararé. Acho que é mais ou menos isso, pelo menos eu me senti assim. Tudo seco, 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 né? Totalmente seco. Então, quando você olha para um clima muito seco, frio, vento, sem fim, né? Você percebe quais são os elementos que estão em maior quantidade. É o ar e o éter. Então, o que acontece com esse dosha dentro de mim, dentro de você, dentro de todas as pessoas? Se eu pegar ar com éter e colocar mais ar com éter, o que vai acontecer com esse ar com éter? Vai se aumentar ainda mais. Então, o dosha vata em todo mundo, no outono, quando tá seco, quando tá frio, ele vai se desequilibrar. Tá? E como que eu vou buscar esse equilíbrio? Através de rotinas, através de oleação, através da alimentação, através de colocar os outros elementos que estão faltando, né? Porque eu tô com excesso de ar e éter, então eu tô com falta dos outros elementos, então eu preciso adicionar os outros elementos para achar esse equilíbrio, tá? Não vou conseguir ir mais a fundo no Ayurveda aqui na parte física. Então agora eu queria falar um pouquinho do Ayurveda, das gunas da mente. As gunas da mente são as qualidades da mente. Eu tenho 3, na verdade eu tenho 2, tenho mais uma. Então eu tenho rajas e tamas. Rajas é o movimento. Em excesso, eu posso falar que é a agitação, que é a ansiedade. Tamas é a inércia. Em excesso, eu posso falar que é a apatia, que é a depressão, tá? E sattva é o equilíbrio. Então, quando eu olho para sattva, eu vejo as qualidades do divino nas gunas da mente também. Exatamente. Óleo de gergelim no outono. Para todo mundo, tá? Quem tá pertinho aqui em Tararé, por sinal, tem descensão prana. Mas é o principal óleo para equilibrar o dosha vata, tá? É o principal óleo. Então, em cada óleo, ele vai equilibrar um dos doshas e o... Oi, gente, tô eu aqui de novo. Tá tudo bem, acontece mesmo, tá tudo certo, não tem problema.
Tô esperando aqui vocês entrarem de novo. Vocês vão entrar, a gente vai continuar a live. Tá tudo certo. Tem problema, gente. Podem ir entrando que a gente vai continuar do ponto onde paramos, tá? Eu sei que tinha umas 15 pessoas e eu vou esperar dar 14, 15 pessoas e a gente volta. Voltamos aonde estávamos falando. Aproveitar enquanto o pessoal tá entrando. Se tem gente com dúvida, manda a dúvida aí, que a gente já conversa já. Falei da Ashtanga de Patanjali, deixa eu dar uma olhada aqui, só não pulei nada para vocês. As qualidades do divino. Quem tiver dúvida, escreve aí. Alguma dúvida? A gente também já tá quase terminando, gente. Faltava 10 minutinhos, mas eu vou fechar com o assunto que a gente ia fechar, que é os chakras, porque... não acredito que tá sem som. Sério? Vocês não estão me escutando? Ainda? Não pode ser. Tá normal. Então tá bom. Tá sem som, gente? Tá com som. Pra mim tá ok. Tá normal. Voltou. Então tá. Então tá tudo bem, gente. Deu certo, então. Que bom. Bom, então, né? 13 pessoas, eu acho que voltou todo mundo. Eu tava falando pra vocês das gunas da mente. Vamos pegar e vamos só fazer uma... Já que caiu tudo e voltou tudo agora de novo, eu não sei o que acontece, mas quando eu recebo uma ligação, acontece isso. Eu cancelo a ligação no meio da live, mas daí ela volta sem som e eu não sei o que fazer. Já aconteceu mais de uma vez, e daí eu tenho que sair e tenho que entrar de novo. Se alguém souber o que fazer, porque eu não posso deixar em modo avião também, porque daí eu não consigo entrar na live, né? Então, assim, não arranjei solução pra isso ainda. Se alguém souber o que fazer, me avisa que a próxima vez eu vou fazer. Então, a gente falou, né? A gente retomou o assunto da live de ontem, que foi muito bom, né? Falar de todos os corpos. É até legal a gente retomar bem rapidinho isso, porque a gente vai falar dos chakras agora. Então, a gente retomou o assunto da live de ontem. Falando nisso, gente, quem fez o exercício da live de ontem, pega lá, tá? Quem não fez, vai assistir a live de ontem depois dessa live ou em qualquer outro momento e faz o exercício. Porque vai ter uma conexão muito grande com os chakras, que a gente vai falar hoje, tá? Porque uma coisa que eu falei na live de ontem e que eu não fiz um resumo de hoje, foi falar pra vocês o que é abundância, né? Então, o que eu falei pra vocês que é abundância? A abundância é o desenvolvimento do ser humano como um todo, né? Todos esses corpos e todas as qualidades, desde as raízes, saúde, finança, sentir prazer na vida, desenvolver poder pessoal, conseguir perdoar e amar incondicionalmente, conseguir sentir amor, conseguir ser quem quer ser, achar um rumo espiritual na vida, um sentido. E conseguir, né, expandir todas essas qualidades. Isso é abundância. Por isso que o Treina Mente Abundante se chama Treina Mente Abundante, tá? A abundância vem desse desenvolvimento do ser como um todo, como um ser holístico. Então, quando eu falo para vocês de abundância, eu vou falar dos chakras, vocês vão entender esse desenvolvimento. Deixa eu só retomar aqui que a gente parou, né? Porque ficou muito curtinho sobre Rajas, Tamas e Sattva, porque é um assunto muito interessante. Vocês vão perceber isso na vida de vocês. E é autoconhecimento profundo. Então, eu quero que vocês percebam, olhem para a vida de vocês, logo que vocês acordam. Normalmente a gente tá mais tamásico. É mais lento, é mais devagar, né? As coisas ainda não estão tão rápidas. A nossa mente está no estado mais tamásico.
Ou quando a gente vai dormir, ela também está no estado mais tamásico. Ou agora num momento que a gente passou por uma coisa muito triste, muito difícil. E que, não dá vontade de sair do lugar. Isso é tamas operando na nossa mente. Percebem o estado de inércia? O estado mais pro depressivo, de não conseguir se mexer? Isso é tamas. Tamas em excesso gera depressão. A pessoa depressiva, ela não consegue se mexer, ela não tem vontade de fazer nada, ela não tem vontade nem de arrumar a casa dela, nem de se arrumar, nem de se limpar, nem de nada. Porque ela tá com tamas em excesso. É uma qualidade da mente. Eu preciso dessa qualidade? Eu preciso. Para ir dormir, por exemplo. Mas se ela estiver em desequilíbrio, ela vai causar um desequilíbrio na minha mente, tá? Rajas é uma qualidade que eu também preciso. Logo depois que eu acordo, aquela motivação para ir fazer as coisas, ou aquela motivação para fazer a prática. Vamos lá, vamos fazer a prática. Chegou lá, vamos lá. Professor animando, aquela animação, ou tá com um projeto novo, nossa, vamos, hoje é o dia do projeto. Mesmo eu, quando tô aqui começando a live com vocês, era pra mim, o ideal seria um estado bem sátivo. Mas a gente fica um pouco rajásico. Estados da mente, né? Então, ansiedade. Mas ansiedade demais também não é bom. Então, se eu estou com um estado rajásico demais, é aquela pessoa, por exemplo, que por ansiedade passa por cima dos outros. É aquela pessoa que faz as coisas sem pensar. Que quando viu, já fez. E fez alguma coisa que fez mal para alguém. Isso é rajas, em excesso, tá? Então, o que eu quero na minha vida? Eu preciso de rajas? Preciso de rajas. Para acordar e para ter motivação. Para ter motivação de fazer as coisas. Porém, eu preciso desses estados da mente em equilíbrio. Mas o que eu quero que vocês entendam é que esses estados da mente, imagina que é duas bolinhas assim, ó. Elas vão estar operando na minha mente o tempo inteiro. Às vezes eu tô mais rajásico, às vezes eu tô mais tamásico. Às vezes eu tô mais rajásico, às vezes eu tô mais tamásico, tá? E eu preciso disso. E eu tenho sátiva. Sátiva é quando eu tô pleno, em paz, tranquilo. Quando eu não tô nem ansioso demais e nem agitado demais. É o estado que a gente busca com a yoga. A prática de yoga é uma prática que deixa a gente sátivo, né? Vocês percebem, por exemplo, quem pratica, saiu do relaxamento, como que você tá? Você não tá com uma inércia, você não tá tamásico, não querendo fazer nada, mas também você não tá ansioso para executar. Você consegue fazer as coisas em paz, as coisas com bem-estar e tranquilidade. Esse é um estado sátivo. É o estado que a gente gostaria de ter o tempo inteiro na nossa vida. Então, por isso que a gente medita tanto. Quer dizer, eu medito e vocês deveriam meditar também. Por sinal, dentro do treinamento Mente Abundante, tem lá 30 dias de meditação consecutiva. Para você começar a meditar ou para você se aprofundar na sua meditação. Porque meditação vai trazer esse estado de sátivo para a mente. Que é um estado de plenitude. Que é o estado mental, vamos dizer assim. Se você for pensar que Deus, que o divino, que essa energia tem uma mente, é o estado da mente dele, tá? Que é o estado que eu quero pra minha mente, então, né? Que é o estado que vocês querem pra mente de vocês. Porque quer mente melhor que a mente de Deus? Uma coisa que eu escutei uma vez numa palestra, que eu fui no centro, porque assim, os nossos sentidos, eles modificam muito esse estado de mente que a gente tá? Quando eu já não tô com uma patologia relacionada aos estados da mente, porque os estados da mente vão gerar patologia, que nem eu falei pra vocês. Síndrome do pânico, ansiedade, depressão, são estados de mente que já estão há muito tempo, como se fosse crônico. Eu tô cronicamente com tamas na minha mente, eu me torno depressivo, tá? Mas esses estados de mente, quando eu percebo eles, eu consigo modificar. Então, eu vivi alguma coisa na minha vida que me deixou muito rajásico.
tá? Vivi um estado, sei lá, briguei com alguém e quero brigar e quero batalhar e rajas essa energia da batalha, da briga. Mas eu percebo que eu estou dessa forma. O que eu faço? Eu vou buscar ferramentas para diminuir rajas, para aumentar tamas, para encontrar sátiva, entendem? Então eu vou buscar essas ferramentas para achar esse equilíbrio. É aí que o yoga e o ayurveda entram tão profundamente, porque são as ferramentas. Quando eu falo do reiki também, o reiki é uma ferramenta para esse equilíbrio de sátiva e de tamas absurdo, porque ele age no sutil. E a mente é sutil, né? Então, assim, ó, uma pessoa que tá muito tamásica, muito, aquela que não se mexe, que não sai do lugar, que tá ali muito mal, muito triste. Normalmente não, essa pessoa que tá muito tamásica, ela nunca vai conseguir sair do estado tamásico direto pro estado sátivo. De tamas, ela vai ter que ir pra rajas. Da inércia, ela vai ter que ir pra raiva, por exemplo. Para dar raiva, ela conseguir achar o equilíbrio, tá? Porque é muito difícil eu sair de uma estagnação para um estado de equilíbrio direto. Eu vou ter que ter um pico. Então a gente começa a entender como é que funciona a nossa mente e como que a gente modifica esses estados, tá? E isso é muito importante, porque é isso que nos movimenta. Eu preciso de um estado rajásico, por exemplo, para mudar uma crença e um condicionamento. Porque se eu tiver só tamásico, eu não mudo nada. E eu preciso de um estado tamásico, às vezes, para me segurar para não fazer algo. Então, são estados que eu preciso ter na minha vida. E quando eu consigo observar e entender quais são os estados que eu estou naquele momento, eu consigo modificar. E conhecendo o estado sátivo, eu consigo também me voltar para ele, que é o melhor estado que tem, tá? Então, essas são as gunas da mente. Depois que eu falei das gunas da mente pra vocês, então, ficou alguma dúvida das gunas da mente? Lógico que sim, né? Porque é um assunto super complexo, mas eu acho que eu consegui simplificar pra vocês, pra que vocês entendam pelo menos um pouco esse estado de mente pra vocês, tá? Pelo menos que vocês saiam um pouquinho com esse entendimento, que sim, às vezes vocês vão estar mais parados, que sim, às vezes vocês vão estar mais agitado, agressivo, e que sim, vocês têm como controlar isso e modificar, tá? Essa é a ideia principal. Lógico que é muito mais complexo que isso, mas pelo menos você conseguir enxergar isso já é um grande passo, né? Tanto que a nossa live de hoje é muito voltada para o autoconhecimento. Agora a gente vai falar dos chakras de forma muito sucinta, tá? Mas, como eu falei para vocês, a gente tem o nosso corpo energético e nesse corpo energético a gente tem 7 principais chakras, que são os nossos centros de energia. Os chakras são como vórtices, onde a energia chega e é distribuída para os canais energéticos. Esses canais energéticos e os chakras, eles fazem ligação com o nosso corpo físico e com nossos outros corpos sutis também. Aí está a conexão entre corpos, tá? A união entre os corpos. Então, quando eu olho primeiro para o meu primeiro chakra, que são as minhas raízes, né? Eu vou olhar para quê? Para as primeiras perguntas que eu fiz para vocês. Saúde, física, relacionamento com a família, alimentação, hábitos de saúde, finanças básicas para sobreviver. Quando você olha para isso, para a tua vida, são as primeiras perguntas. Como estão? Porque se você respondeu que não estão legal alguma dessas, provavelmente teu primeiro chakra tem um bloqueio. E na maioria das vezes, o de quádriceps todo mundo tem, tá? Não vou conseguir falar dos setêniors hoje, mas do 0 aos 7 anos de idade a gente está desenvolvendo as qualidades do primeiro chakra. Então, quando a gente olha para os chakras, eles funcionam como autoconhecimento. Esse primeiro chakra bloqueado, ele também vai estar ligado a um estado de sentimento, porque ele também está ligado ao meu corpo de sentimentos, que são aos medos, principalmente aos medos. Então, aqueles medos que eu tenho, insegurança, medo de perder relacionamento, primeiro chakra, primeiro centro de poder, tá? Quando eu vou falar do meu segundo centro de poder, que é meu centro sexual, ele tá ligado a sentir prazer na vida. Por quê? Depois que eu tenho essas qualidades
fortes, fortalecidas. Tenho abundância no meu primeiro chakra. Ao que eu me dou direito na minha vida? A sentir prazer. A sentir prazer no quê? Em viver. Sentir prazer em viver na Terra. Sentir prazer em fazer coisas que me dão prazer. Por quê? Porque eu já superei a sobrevivência terrena. Se eu consigo sobreviver na Terra, eu posso me dar o direito de sentir prazer. Mas agora percebam comigo, se eu não superei o básico que é sobreviver, como que eu vou me dar direito de sentir prazer? Se primeiro eu preciso sobreviver, entendem? Daí que as pessoas compensam muito o prazer em coisas externas. Prazer por álcool, por drogas, por coisas materiais, por compulsão alimentar, por compulsão por compra. Porque não sente prazer real em viver a vida. Porque ainda não se dá o direito. Porque o primeiro centro está bloqueado. Faz sentido? Porque o yoga vai desbloqueando. Dor na lombar está mais relacionado com o primeiro centro. Sentimento de medo. Tá? Primeiro centro, bloqueios, família, raízes. Foi o que eu falei, né, do meu, né? A minha insegurança aqui de estar fazendo a live, porque a gente cria, me gerou uma dor na lombar. E tá tudo bem, né? Ela vai passar. Né? Porque não é nada tão intenso ali que vai ficar remoendo. Mas a gente tem dores que não passam por outros motivos. Mas olha pra dor e começa a se perguntar, se questionar, né? Eu tô com medo do quê? Eu tô insegura com o quê? Que isso vai aparecer. Então é essa a relação. Depois disso vem o meu plexo solar, que tá relacionado com o meu poder pessoal. Então, ó, conquistei a abundância, eu sou um ser abundante porque eu consigo sobreviver na Terra. Olha que passo grande que eu dei. Já não tô mais naquela luta ou fuga. Eu sobrevivo aqui, sobrevivo bem, com abundância. Como bem, vivo bem, tenho uma família feliz. Comecei a sentir prazer na vida. Me permito jogar tênis, me permito ir pro rio, me permito me divertir, porque eu posso. Daí eu sinto prazer. Me permito sentir prazer sexual, tá ligado com libido. Me permito sentir prazer. Então eu quero algo mais. Agora eu quero sentir poder. O meu poder. De quem eu sou. Meu próximo chakra. Então abundância agora em poder. Como que eu busco abundância em poder? Em desenvolver coisas que vão me gerar esse poder. Então é um trabalho. É algo que me traz satisfação. É o poder pessoal num hobby. É o poder pessoal. Meu ego. Terreno. Então, desenvolver essa abundância agora em poder pessoal, que está relacionada com a minha autoimagem, com o meu brilho interno, o meu poder pessoal mesmo, gente. E com a minha digestão, digerir tudo que eu vivo na minha vida. Então, conseguir essa abundância. Daí, o que eu quero mais? Eu quero amor. Eu quero ser amado. Eu quero amar o outro incondicionalmente. Eu quero conseguir fazer caridade, ajudar o outro. Porque isso faz parte do ser humano também. Eu quero me sentir conectado com o outro. Por quê? Porque eu me dou o direito. Por quê? Porque eu já tenho abundância em viver na Terra. Porque eu tenho abundância em viver uma vida com prazer. Porque eu tenho abundância em ter poder pessoal, em ter um trabalho, em ter uma autorrealização. Então eu posso ter abundância agora em perdoar, em amar incondicionalmente, em expandir o meu amor, em receber amor do outro. E depois disso, meu chakra da laringe. Daí eu quero mais do que isso. Depois que eu desenvolvo amor incondicional, eu quero uma vida de propósito. Qual é o meu propósito aqui na Terra? O que eu estou buscando? O que faz diferença real na minha vida? O que eu faço na minha vida por mim, sem me importar com o que os outros vão pensar ou vão achar de mim? Sem me importar com o que as outras pessoas vão pensar sobre mim. O que eu faço por mim? E daí eu desenvolvo aqui. Então eu deixo de lado o ego, não me importo mais com o que os outros vão achar ou vão pensar de mim, para desenvolver o que eu quero ser na minha vida realmente. Abundância, na fala,
Aprender a dizer sim, aprender a dizer não. Controlar a energia que vem do outro para você. Aprender a dizer não é controlar a energia que vem do outro. Não, isso eu não quero, não é bom para mim, não me faz bem. Aprender a dizer sim para as coisas que você quer e fazer. Independente do que vão achar ou vão pensar de você. Gente, a nossa felicidade é só nossa. Se eu vivo me importando com o que os outros vão pensar ou vão achar de mim, eu vou viver uma vida infeliz. Porque eu não tô vivendo a minha felicidade. Então, conquistei essa abundância aqui. Agora, de ser o que eu quero ser. Né? Uma vida de princípios, uma vida de realmente sentido. Daí eu venho pra cá. Meu ponto entre as sobrancelhas, o meu terceiro olho. Daí eu quero me entender quem eu sou. Eu quero entender a minha potência. Eu quero entender a minha conexão com o todo. A minha conexão com esse eu interior. Eu quero entender todas essas crenças. E por último aqui, essa conexão, essa espiritualidade. Eu quero uma vida espiritual. Eu quero muito mais que uma vida terrena. Eu quero sentir esse Deus, esse divino, que há em tudo, em todo, dentro de mim também. Eu quero me tornar um criador. E agora vocês conseguem olhar, porque eu falei para vocês o que é abundância, olhando para os chakras. Vocês conseguem olhar para as perguntas que eu fiz e entender a relação que elas têm de desenvolvimento do ser humano e de entender o como eu desenvolvo abundância na minha vida de forma completa, não pela metade. É eu desenvolver todas as qualidades de todos esses centros. É eu conseguir desenvolver das minhas raízes a minha expansão da consciência. Porque eu sou um ser terreno, eu sou um ser divino. E para o ser humano ser abundante aqui na Terra ou na vida dele, é ele conseguir se desenvolver por completo, com plenitude. Faz sentido para vocês? Vocês entenderam isso? Era isso que eu tinha para passar na live de vocês hoje, porque isso é autoconhecimento. Passar o yoga, o ayurveda e esse conhecimento dos chakras, que é tão importante para a gente se entender e entender como modificar a nossa vida e os nossos padrões. Sim, como é que foi a live para vocês hoje, gente? Fez sentido? Foi bom? Sim, que bom, gente. Fico muito feliz mesmo. Que mesmo que caiu, a gente voltou aqui, terminamos a live e amanhã tem mais. Amanhã a gente vai falar especificamente da lei da atração. Juntando tudo isso, né? Todo esse conhecimento que a gente está falando e de como a gente atrai as coisas na nossa vida e como a gente não percebe e a gente tá atraindo. Quem entrou no finalzinho aí, essa live tá dividida em duas partes, porque ela perdeu o som e eu já postei a primeira parte e essa é a segunda parte da live, tá? Então, assistam, quem não assistiu desde o começo, a primeira parte também. E quem não assistiu a live de ontem, assiste a live de ontem, porque uma coisa tá ligando na outra, para vocês entenderem o sentido da vida, como desenvolver essa abundância na nossa vida é importante em todas as áreas, tá? Para nenhuma delas ficar decadente, porque daí eu não vou estar um ser pleno. Gratidão por todos vocês que estavam aqui juntos comigo. Espero vocês amanhã no mesmo horário, às 19 horas. A gente vai falar de lei de atração, a gente vai retomar um pouquinho todo esse conteúdo, tá? Tô muito feliz de estar podendo passar esse conteúdo para vocês. Espero vocês aqui amanhã, então. Uma noite abençoada para vocês. Durmam bem para absorver todo esse conteúdo, porque a hora que a gente dorme, a gente acessa o nosso subconsciente. Então joga tudo isso lá para colocar coisa nova no subconsciente de vocês. Um beijo enorme. Uma noite abençoada.